Olá! Em dia de bonança, nós geralmente nos esquecemos de Deus. Mas é quando o dia mal vem que nós percebemos que Deus sempre tem cuidado de nós. Nessa pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical, nós iremos aprender, através da vida de Mardoqueu, que perseguições virão, mas Deus sempre estará cuidando de nós. Fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Brás, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, cuja presidência é do pastor Eliseu Virgínio. Eu quero agradecer a você que tem assistido nossos vídeos, está se inscrevendo em nosso canal e está contribuindo para com a nossa audiência. Nosso desejo é que você também, que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, também possa se inscrever e compartilhar para que outras vidas possam ser abençoadas. Chegamos na lição de número 6. O cristão e o cuidado de Deus. O texto áureo se encontra no livro de Esté, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Verdade aplicada. O caráter da rainha Esté ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Objetivos da lição: compreender que o amor de Deus é imensurável, mostrar que a dor nos aproxima de Deus e entender que nosso fundamento é Cristo. Os textos de referência se encontram em Esté, capítulo 4, versículo de 4 ao 7, que diz assim: Então vieram as moças de Esté e seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele os não aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. O tópico primeiro da lição tem como título O cristão e seu ponto de equilíbrio. Primeiramente, eu quero falar aqui que viver com equilíbrio é fundamental para a resolução de grandes problemas em nossa vida e ao nosso derredor. Viver a vida decidindo as coisas num piloto automático pode gerar grandes consequências, e consequências muitas vezes desastrosas para o nosso viver. Agora, não é fácil, em meio às dificuldades e lutas, administrar e gerenciar o equilíbrio. Mas o cristão precisa saber que diante de uma vida equilibrada, todas as nossas decisões irão nos direcionar à pessoa de Deus. O problema de Mardoqueu não foi fácil. Nós vemos aqui o grande nível dessa problemática. Jogar pó de cinza sobre a sua cabeça era símbolo literal de identificação com os mortos. Ao mesmo tempo, rasgar as suas vestes era símbolo de identificação com o sepultamento. E diante da porta do rei, suplicar por misericórdia era símbolo de alguém que estava vivendo em um estado de injustiça. Quem vem dizer isso é o escritor Greg Kenner, no seu comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. O que aprendemos aqui nesse tópico? Nós aprendemos que as atitudes de Mardoqueu não eram atitudes de alguém desequilibrado, mas pelo contrário. É alguém que mergulhou no sentimento e no estado de luto que vivia o seu povo, de perseguição que vivia o seu povo. E a sua única saída era clamar pela injustiça e pelo sentimento de luto que ele estava vivendo, contra o sentimento de luto e as injustiças que ele estava vivendo. As atitudes de Mardoqueu dizia: a injustiça nos consumiu e nós estamos morrendo. Caminhando para o tópico 1.1, nós temos a temática o cuidado de Deus com o seu povo. O livro de Esté é peculiarmente conhecido como uma literatura pelo qual Deus age na história através do silêncio. Você não vai ver Esté falando diretamente ou objetivamente sobre a pessoa de Deus.
Você não vai ver o próprio Mardoqueu, mesmo sendo perseguido, ameaçado de morte, ele fazendo uma citação direta no nome de Deus. Você não vai ver o próprio escritor do livro de Esther narrando ali, literalmente, a atitude de Deus. Mas nas entrelinhas do texto você vai perceber o quanto Deus ama e tem cuidado do seu povo. Você vai perceber o amor de Deus de uma forma muito macro, do cuidado dele para com o povo de Israel. Mas também você vai perceber de uma forma muito micro o cuidado de Deus para com Esther, para com Mardoqueu. Deus, ele não se esquece do seu povo. Deus, ele não esquece de cada um de nós. Ele tem cuidado de nossas vidas. E pode parecer difícil entender, compreender e até perceber. Mas Deus, ele tem os seus modos de agir. E um dos modos pelo qual Deus age é através do silêncio. O tópico 1.2 diz: o Senhor deve guiar as nossas vidas. Observe que a nossa caminhada cristã ela é como uma viagem. Nenhuma pessoa que vai viajar por uma longa distância viaja sem que antes dê uma olhada no mapa ou nos lugares em que ela vai passar para poder fazer algumas paradas, até então preventivas, de alimentação, assim por dizer, suas necessidades fisiológicas. Uma pessoa que vai fazer uma viagem a navio, por exemplo, ela não deixa de olhar a carta náutica. Pelo contrário, fazer uma viagem de navio sem olhar a carta náutica, aquele guia ali, é símbolo de perigo. A nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Ninguém consegue caminhar nessa vida sem que venha a se esquecer de Deus, que é nosso mapa, é nosso guia, é nossa carta náutica. Ou seja, ninguém tem essa autonomia de chegar de um lugar para o outro, longas distâncias, sem atentar para a pessoa de Deus. Deus é nosso orientador e é Ele que vai nos sustentar nesse nosso caminho, nessa nossa viagem. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Na verdade, se entregarmos a nossa vida por completo a Deus, Deus será o nosso guia e nunca vai nos orientar por caminhos repletos de pedras ou por caminhos de penhasco pelo qual a gente venha a morrer. A gente pode até passar por algumas decepções nesse caminho, que é fato, as decepções dessa vida, mas Deus sempre será o nosso guia mais seguro. No tópico 1.3, nós temos o título Esther, uma serva altruísta. Observe que a mudança de status que aconteceu na vida dessa mulher não contribuiu para que ela viesse a abandonar os princípios morais adquiridos através da sua educação com Mardoqueu e, por que não dizer, dos seus pais. O palácio não foi capaz de mudar o caráter de Esther. E nisso nós vemos o quanto ela foi uma pessoa altruísta que se preocupou também com o seu povo, com a sua geração e com todas aquelas pessoas que estavam ao seu derredor. A nossa geração tem uma característica muito interessante. É uma geração que cada vez mais é moldada pelo individualismo, é moldada pelo hedonismo, é moldada pelo amor a si mesmo. Foi feita uma pesquisa recentemente, um ano quando se virou de um ano para o outro, em que a palavra mais citada diante das pessoas não era a palavra amor, paz, harmonia, como muitas pessoas esperam, mas a palavra mais falada era meu e minha. Isso dá uma ideia de que cada vez mais nós estamos preocupados com as nossas realizações, com os nossos desejos, com a nossa individualidade. Mas isso é muito interessante porque isso é o exemplo claro de quanto essa geração é dividida e nas suas divisões humanas ela é voltada para as suas próprias escolhas e para as suas opções. No capítulo 8, versículo 6 desse livro, Esther faz uma citação de que lembrou-se do seu povo e da sua geração. A ideia de lembrar-se do seu povo é lembrar daquele coletivo de pessoas que estavam presentes ali, mas que também revelavam uma história. É olhar para o presente e olhar para trás. A ideia também de que Esther lembrou-se de sua geração é olhar para aquela geração presente de uma perspectiva do futuro. Ou seja, Esther era uma pessoa que fazia uma análise completa da sua sociedade. Ela foi rainha, mas não se esqueceu dos seus. Ela foi rainha, mas não se esqueceu do caráter e da integridade pelo qual Deus preservou para com sua vida e também aquilo que Mardoqueu lhe ensinou no decorrer da sua história.
ok? Eu quero aproveitar aqui o finalzinho desse tópico para pedir a você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O tópico 2 diz: a dor nos impulsiona a buscar a Deus. Nós temos aqui um evento de sofrimento coletivo e sofrimento social. A sociedade pelo qual Esther estava vivendo e também os indivíduos, Esther, Mardoqueu, todos aqueles que estavam compondo aquela sociedade de judeus, estavam passando por um momento de perseguição e um momento de dor. A bem da verdade, o sofrimento no livro de Esther revela que a dor não escolhe ou faz acepção de pessoas. O sofrimento não tem dificuldade de buscar homens, mulheres, não tem dificuldade de abraçar crianças. O sofrimento não tem nenhuma dificuldade de agir no coletivo. O sofrimento não tem dificuldade de agir na individualidade das pessoas. Nesse livro, você vai ver facilmente que o sofrimento visitou uma casa humilde, mas o sofrimento também visitou um palácio. Esther é um exemplo de alguém que sofreu quando não tinha nada, perdeu os seus pais e viveu à mercê do cuidado de Mardoqueu. Mas ao mesmo tempo, quando a sua história foi mudada, a perseguição bateu à sua porta, lá no palácio do rei. Então, a dor ela não faz acepção de pessoas, de lugares, de status de vida. A dor, quando chega, ela bate em qualquer porta. Chegamos no tópico 2.1, devemos agir por fé. O escritor Timothy Keller diz que é muito comum o homem ser impulsionado a fazer leitura do cosmos, da sociedade e si próprio. E muitas dessas leituras ele consegue fazer associação ao sofrimento. O sociólogo Peter Berg também ele faz uma análise agora de uma forma muito ampla que sociedades hoje já têm um potencial de fazer leituras do sofrimento em cada um dos indivíduos. É interessante que essas próprias culturas, segundo Berg, ele diz que elas são capazes de dar explicações, não do lado positivo do sofrimento, não do lado positivo, mas da utilidade do sofrimento. E com isso nós aprendemos uma coisa muito importante. O que nos torna seres humanos repletos de ressentimento é não fazer uma leitura do sofrimento. Culturas são erguidas através dessas leituras e a grande consequência disso são perguntas e respostas que são dadas mediante essa situação. Por exemplo, qual o papel do sofrimento? Onde está Deus em meu sofrimento? E quando você desloca tudo isso para o livro de Esther, você faz essas seguintes perguntas. Qual o papel do sofrimento no livro de Esther? Onde está Deus em meio à dor e ao sofrimento no livro de Esther? Aqui no tópico 2.2 nós temos o título ou clama ou perece. Em meio ao sofrimento nós tomamos algumas atitudes e uma dessas atitudes é o clamor a Deus. Em meio ao clamor, o cristão acaba reconhecendo algo muito interessante. Deus tem um papel no sofrimento e Deus está presente no sofrimento. Agora, quem pode clamar a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, perseguições, em meio às lutas? Toda e qualquer pessoa pode clamar a Deus. Agora, algumas vidas têm dificuldade de abrir o seu coração para com Deus por conta de algumas coisas. Por exemplo, principalmente por conta de suas más escolhas e das consequências de suas más escolhas, que são esses sofrimentos. Elas acabam sofrendo e, moralmente falando, se sentem incapazes de buscar a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Deus não é um banco em que você só vai diante dele em busca de sacar o crédito pelo qual você tem depositado constantemente. Pelo contrário, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Deus é suficientemente capaz de nos ouvir, mesmo quando nós erramos e estamos perecendo. Agora, quem não clama a Deus e quem não busca a Deus acaba desencadeando algumas atitudes. E é justamente no tópico 2.3 tem como título Buscando Força nas Adversidades, que a gente vai aprender isso. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que a um homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O grande problema de não se buscar a Deus em meio às problemáticas da vida é que, na verdade, o ser humano já está no abismo. Quem não busca a Deus está mergulhado no abismo. E geralmente um abismo vai revelar ou vai desencadear um outro abismo. O grande problema dessa sociedade
e de todos nós que estamos inseridos nesse contexto atual da sociedade, é que a gente vive um ambiente multifacetado. Temos diversas opções de escolha, diversas possibilidades de caminho a seguir. Deus, na verdade, nessa sociedade, se não virou um produto dela, ele virou uma opção. E quando Deus vira opção ou produto, o homem acaba mergulhando nas suas amarguras e os seus caminhos tornam-se caminhos de morte, simplesmente por conta das suas más escolhas. Queridos, chegamos no tópico de número 3, que tem como título O Nosso Fundamento é Cristo. Esse tópico 3, na revista da editora Betel, é o tópico sempre conclusivo. E nessa conclusão, o comentarista vem afirmar que os objetivos do inimigo é combater a família e combater a igreja. E o mais importante da caminhada cristã é fundamentar a nossa casa e a nossa estrutura familiar na pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você pega alguns dados dessa sociedade, você vai ver que essa sociedade que eu falei que é multifacetada, repleta de opções, e na verdade é uma sociedade que não sabe para onde está indo. Em matéria de família, você vai ver um dado muito preocupante. Em cada 10 casamentos, 5 em menos de um ano acabam em divórcio. Porque o objetivo de Satanás não é afetar a Deus. Satanás não afeta a Deus. Até porque a Bíblia vem dizer que Deus não muda na sua essência, nas suas características. O objetivo do inimigo é afetar a família e, consequentemente, afetar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender uma coisa, e eu quero aqui encerrar essa lição. Nós somos uma igreja militante, nós somos uma igreja que temos objetivos a professar nessa terra, mas nunca devemos esquecer que nós também somos uma igreja orgânica, uma igreja composta por homens, mulheres e crianças, uma igreja formada por uma família. Infelizmente, Satanás, o grande inimigo de nossas almas, tem se beneficiado de algumas atitudes que, embora sejam atitudes positivas da igreja, mas tem trazido algumas consequências tristes para a família cristã. Grandes igrejas, grandes templos, famílias e lares vazios, família de lares abandonados. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Nós nunca devemos abandonar a prioridade de se saber que o fundamento primordial da nossa vida é ter a nossa família e ter a nossa igreja fundamentada em Cristo. E toda e outra qualquer prosperidade que venha acontecer não está acima da prosperidade maior de ver a nossa família sendo edificada através dos princípios morais do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final desse vídeo. Eu quero fazer o seguinte pedido, que você possa se inscrever no nosso canal. Venha também compartilhar o nosso conteúdo, para que não só você, mas outras vidas possam ser ricamente abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.